Eba! Cenário novo? Eba! Bom, meu planejamento era que, quando eu conseguisse o cenário, eu ia fazer um vídeo sobre Sherlock Holmes, porque é um dos personagens que eu mais gosto e eu acho que ia ser legal. Mas, como ia demorar para fazer um roteiro do Sherlock, tendo em vista o quanto eu sou fã dele, eu resolvi deixar esse vídeo para outra hora. E deixar eu fazer um outro vídeo que eu já queria fazer. Eu tinha gravado uma versão, só que ficou ruim e eu nem postei no canal. Então, eu vou gravar agora. O Nick, eu tenho um cenário bom, uma história que eu gosto e um roteiro promissor. Vamos lá, vamos começar de fato. Oi para você que é novo, meu nome é Bruno e essa aqui são as Tralhas do Nerd das Galáxias. O nome não era esse, mas esse eu acho que ficou melhor. Hoje vamos falar de literatura europeia do século XIX, XVIII, XVII, XVI, por aí. Mas não é tão ruim quanto parece, eu juro. É só o Flautista de Hamelin. Todo mundo conhece ao menos o principal dessa história. Mas, mesmo assim, eu quero contar um pouco dela aqui para vocês. Mas antes, é melhor dar uma geral pequena sobre o conto antes de resumir ele, né? O Flautista de Hamelin foi uma história, ou melhor, poema, escrito por Robert Browning em 1849. Mas há diversas versões dessa mesma história, como a feita pelos irmãos Grimm em 1816 e 1818, porque eles escreveram primeiro. Inclusive, este foi o mesmo ano em que foi lançado uma das primeiras obras de ficção científica, Frankenstein, de Mary Shelley. Mas há outras versões dessa história, como a versão animada feita pela Disney em 1933. Inclusive, o link para esse curta tá aí na descrição. E não se preocupa, tá em português. Mas vocês sabiam que Hamelin é uma cidade real e que provavelmente há uma ponta de realidade na história do flautista? Se quiser saber de tudo, venha comigo, porque, como eu já disse, eu sou o Bruno e essas são as Tralhas do Nerd das Galáxias. A versão mais conhecida da história é a seguinte: em uma cidade chamada Hamelin, estava acontecendo uma imensa praga, uma praga de ratos, ratos para todos os lados. Eles mordiam pães e queijos das padarias, atrapalhavam as conversas das mulheres, assustavam as crianças, atrapalhavam todas as pessoas. E era uma praga tão gigantesca que não tinha local da cidade para você se esconder. Os ratos estavam em todas as partes. E logo, isso irritou demais os moradores da cidade de Hamelin, que, modéstia à parte, eram pessoas extremamente temperamentais. Para falar a verdade, eles gostavam muito de passar as pernas nas pessoas. Inclusive, marca isso, vai ser importante para mais depois. Bom, eles extremamente revoltados com essa praga, não aguentaram mais e foram falar com o prefeito. E então eles se reuniram lá na prefeitura. Logo estava lá um mutirão de moradores falando: queremos um fim desses ratos, não aguentamos mais esses ratos, dê um fim aos ratos. Logo o prefeito não pôde mais se esconder, então o prefeito disse: todos nós sabemos que é uma grande lástima nossa cidade com tantos ratos. Portanto, tenho um saco de ouro. Tenho muito ouro. Tudo para quem der fim aos ratos. Ou coisa parecida. Então, logo quando o prefeito disse essas palavras,
Pela entrada da cidade, entrava uma pessoa levemente estranha. Ele usava roupas coloridas, principalmente vermelho e amarelo, tinha um chapéu engraçado e era bem magrelo e alto. E ele carregava em sua cintura, preso em seu cinto, um objeto que meio que entrega quem ele é. Uma flauta. E logo quando ele entra na cidade, o homem fala: "Espere, pare. Eu vou dar fim aos ratos e ganhar todo esse ouro." Então, opa. Então, o prefeito disse o seguinte: "Bom, se você conseguir, o ouro é todo seu. Vamos ver o que pode fazer, homem estranho." Logo, o homem estranho pega algo que vocês já ouviram que ele tinha na cintura. Uma pequena flauta feita de bambu. Eu sei que isso aqui é uma canetinha, mas é o mais próximo que eu consegui de uma flauta. Então, ele pôs a flauta sobre sua boca e começou a cantar uma melodia. Uma melodia que parecia uma marchada de guerra. E logo ele foi andando até o fim da cidade, porque ele estava na porta dela, a prefeitura ficava lá. Então, ele saiu andando de volta para a porta e conforme ele caminhava e tocava, uma multidão de ratos ia atrás dele. Logo que ele chega na porta, ele vira e vê uma infinidade de ratos, uma infestação de ratos, diversos ratos. Eu diria que havia mais ratos do que habitantes naquela cidade. Logo o homem estranho pega sua flauta de novo e sai pela cidade com os ratos seguindo ele. Os habitantes fecharam os portões da cidade e, enfim, Hamelin estava livre dos ratos. E que legal! O flautista levou os ratos até uma ponte. Aí já há duas versões dessa história. Em uma delas, que é a que eu menos gosto, o flautista atravessa as pontes, os ratos seguem ele e se atiram no rio e se afogam. Em outro, que é a que eu acho mais legal e meio engraçada, o flautista atravessa a ponte, anda pelo campo e depois ele toca uma outra melodia e logo uma espécie de queijo gigante se forma. Os ratos seguem até o queijo e logo que todos os ratos entram dentro do queijo, dentro de cada um dos buracos do queijo, o flautista para de tocar. Os buracos do queijo se fecham, fazendo os ratos ficarem presos e logo o queijo some. Logo o flautista volta para Hamelin, mas ele vê algo estranho. Todos os habitantes e o prefeito estavam lá em cima, rindo da cara do flautista e olhando para ele com uma cara de deboche ou coisa parecida. Então o flautista diz: "Não sobrou mais nenhum rato aqui. Quero ouro porque eu mereci." E o maldoso prefeito de Hamelin diz: "Ora, seu saco de ouro? Você foi um tolo. Só uma música você tocou. Por que não se livrou dos ratos de outra forma? Tocou apenas uma musiquinha. Saia daqui. Vá tocar em outro lugar." Logo o prefeito pegou uma única moeda, daquele saco que ele tinha prometido. E com essa única moeda, fazendo descaso dela, ele... Cara! Bom, ele joga a moeda na mão do flautista, que faz uma cara muito brava e fala: "Você é desonesto e mal agradecido. É uma pena que as crianças dessa cidade vão se tornar iguais aos pais. Eu vou livrar elas disso antes que isso aconteça. Você vai ver." Então os habitantes fizeram a pior escolha de suas vidas.
começaram a vaiar o que o flautista falou e repetir que ele tinha tocado apenas uma música e que, se quisesse merecer o ouro, devia ter se livrado de uma forma mais esforçada. Então expulsaram o flautista da cidade, mas então logo anoitece. Quer dizer, no conto original. Em algumas versões ele faz de dia ainda. Mas quando anoitece, o flautista usa uma melodia, faz as portas se abrirem e entra na cidade. Então, ele toca uma melodia diferente. E essa, só as crianças podiam ouvir. E essa, ao contrário da outra, não parecia uma marcha de guerra. Era algo convidativo, bonito, que despertou alegria nas crianças. Então, e tal qual ele fez com os ratos, ele foi para outra parte da cidade e foi tocando sua flauta. Conforme apenas as crianças o ouviam, saíam de suas casas e o seguiam. Logo, ele sai novamente pelo portão, passa pela mesma ponte. Aí, novamente, há duas versões da história. Em uma, eles passam pelo campo, viram uma pedra, e logo que eles viram a pedra, tanto o flautista quanto as crianças desaparecem. E a versão que eu mais gosto, ele faz as crianças andarem por vários e vários campos, até que eles chegam em uma montanha. E logo que eles chegam na montanha, o flautista toca novamente, uma melodia diferente dessa vez. Uma fenda se abre na montanha, e logo que ela se abre, as crianças veem um vasto lugar, muito grande, cheio de brinquedos, diversão, doces, várias coisas que as crianças gostam. Então, o flautista deixa com que elas fiquem lá pelo tempo que quiserem, brincando, se divertindo, sendo crianças, porque na cidade elas eram extremamente maltratadas. Logo amanhece de novo. Os pais acordam e veem o que não queriam ver. Eles acordam, vão aos quartos dos filhos, mas não há nenhuma criança. Nem na casa do seu vizinho, nem na casa de seu parente mais distante que morava na cidade. Então, houve um caos geral. As crianças haviam desaparecido. Logo foram se queixar ao prefeito, não tendo visto que eles apoiaram o que o prefeito falou, culpando apenas o prefeito pelo que aconteceu. Então, culpando o prefeito, aí fazem o que eu gosto de pensar que aconteceu. Eles pegaram o prefeito, levaram até o alto do muro e o jogaram de lá de cima. Isso não acontece, mas eu gosto de pensar. O prefeito mereceu, ele que deu a ideia de não pagar o flautista. Bom, a história acaba mais ou menos por aí. Em algumas versões tem alguns acontecimentos a mais, mas no geral é isso. E muitos acrescentam que de 100 em 100 anos aparece uma figura engraçada, com um chapéu engraçado e tocando flauta. E que sempre que ele toca, mais de 100 crianças desaparecem em lugares diferentes do mundo. Uma hora é em um lugar, outra hora é em outro. Mas eu não sei se eu adicionava isso na história ou não, mas eu quis contar de alguma forma. Bom, a história do flautista de Hamelin acaba bem aqui. Mas, tendo em vista que a história não dá muitas informações sobre a cidade, nem sobre os habitantes dela, muito menos sobre o flautista, vamos agora para algumas curiosidades. Como eu disse no início do vídeo, a cidade de Hamelin existe de verdade e fica na Alemanha, próxima da Transilvânia. Oi, Drácula! Bom, assim como eu já citei, há diferentes versões desse conto, como os ratos se afogando ao invés do queijo gigante, o flautista matar as crianças ao invés das duas versões que eu contei, deles desaparecerem ou irem para um lugar de diversão. O que eu gosto de pensar do prefeito
ser jogado do muro, dentre algumas outras que eu não quis incluir no vídeo. Mas voltando para a primeira curiosidade, eu citei que Hamelin é uma cidade real e muita da economia da cidade vem justamente por causa desse conto. O conto ficou tão famoso na Alemanha e no mundo que atrai diversos turistas para a cidade. Tanto que há uma vidraça na igreja da cidade de Hamelin que ilustra o conto do flautista. Assim como existe a casa do flautista de Hamelin. Sim, a casa do flautista. E lá há vários vestígios de uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Se você, por algum acaso, falar alemão, você pode ir para a cidade. Lá tem vários homens vestidos de flautista, cantando, rimando e tocando flauta, além de vários pontos turísticos que referenciam várias partes do conto. Agora vamos para a parte que eu mais queria falar. Os vestígios que o flautista de Hamelin é uma história real. E eu tenho tudo anotado aqui. Muitos historiadores acharam diversas pistas e provas que essa história pode sim ter ocorrido de verdade, mas de uma forma nerfada, sem magia. Mas eu gostaria de falar disso em um vídeo diferente, porque eu quero muito mostrar as provas que o flautista de Hamelin é uma história de verdade. Mas isso ficaria em um vídeo muito longo. Só a gravação bruta já tem 23 minutos. Então, vamos continuar. Agora vamos para as teorias da conspiração. Porque muitos teorizam que o flautista pode ser a representação da morte e que estava poupando a cidade de Hamelin da doença dos ratos, mas depois matando as crianças. Nessa interpretação, inclusive, o lugar de diversão em que o flautista leva as crianças seria, na verdade, a versão do conto do paraíso. Um lugar com diversão, liberdade, esse tipo de coisa. Mas eu não acredito nisso não. Em quantos lugares você acha teorias de que tal personagem morreu e tudo foi um sonho? O Peter Pan é o anjo da morte e a terra do nunca é o paraíso. Sendo que, porque existiriam piratas, não dá para a terra do nunca ser um paraíso com ladrões em navios e pessoas que cultuam outros deuses e coisas desse tipo. Ou falar que o Ash de Pokémon estava em coma e tudo foi um sonho, por isso ele não envelhece. Sendo que agora o Ash ganhou a Liga Pokémon, então essa teoria já foi pro ralo. Mas agora vamos para a parte que eu mais gosto. Agora está na hora da conclusão top! Vamos lá! Tá do outro lado. Se o Peter Pan não existisse, é bem provável que esse seria meu conto de fadas favorito. É uma excelente história no geral. O flautista é um bom personagem, apesar de você não saber muito sobre ele. Ele só aparece, livra a cidade dos ratos, é injustiçado e não é pago, então leva as crianças para não virarem injustas igual aos pais. Ele não aparece muito, mas dá para se dizer que ele é até um justiceiro. Ou um caçador de recompensas. Ele livrou a cidade dos ratos e pediu pagamento. Dá para ter essas duas visões do flautista. Mas essa história ensina sobre como as pessoas são mesquinhas e às vezes ingratas e injustas. A cidade não quis pagar o flautista mesmo ele tendo feito o que eles pediram para ele fazer. Mas por eles não terem gostado da maneira pelo qual ele fez isso, não pagaram e sofreram a punição que mereceram, inclusive. Bom, apesar de pequena, é uma história boa, sem sombra de dúvidas. Eu dou uma nota 8 de 10. 7,5 de 10. 8,5? 7,5 de 10. Eu dou 7,5 de 10 para O Flautista de Hamelin.
É uma boa história e você deveria conhecer. Mas bom, o vídeo foi esse, eu espero que tenham gostado, vai demorar um tempão para editar. Eu gostei muito de como ficou e eu queria falar há muito tempo sobre a história do flautista. Mas, se você acha que tem uma outra história, um livro, conto, filme, que eu deveria comentar sobre a história, comenta aí porque eu posso até querer investigar. Algum dia. Tchau!